Olá, meu nome é Wellen Steven, sou acadêmica do curso de Engenharia Química e hoje eu vou estar apresentando para vocês o trabalho de iniciação científica intitulado Estudo sobre processamento de membranas de poliestireno expandido reciclado tratadas a plasma para aplicação em filtração gasosa. Esse trabalho teve orientação da professora doutora Paola Egert e contou com a colaboração dos professores Heloísa, André, Vladimir e Alan. O poliestireno expandido nada mais é do que o isopor. Ele é composto por 98% ar, sendo apenas 2% de matéria. Em 2012, apenas 34,5% do isopor produzido foi reciclado, e ele também não é biodegradável, mas as vantagens de se utilizar isopor é que ele apresenta baixo custo, alta durabilidade, baixo peso molecular e pode ser 100% reaproveitado, o que então não impede que a gente retire esse isopor que não foi reciclado e redestine ele, utilize ele para fazer alguma outra coisa. Os processos de separação utilizando membranas costumam ter uma operação muito simples, o que facilita bastante no cotidiano na vida, seja no laboratório, quanto às vezes dentro de uma fábrica ou de um processo que seja um pouco mais manual. E o que se busca nas membranas, principalmente, é a resistência mecânica, para que enquanto ela esteja sendo permeada, ela não rompa, estabilidade química, porque não é interessante que a tua membrana interaja com o que você está tentando filtrar, permeabilidade seletiva em alguns casos, e outra vantagem dela é que muitas vezes a gente não tem uma demanda energética muito grande durante o processo, o que faz a operação ser muito simples. O plasma, na verdade, é um gás altamente energizado por uma corrente elétrica. E quando nós submetemos algum polímero em contato com esse gás, ele pode alterar tanto as características físicas quanto as químicas do mesmo, e tanto a eficácia e os resultados do tratamento a plasma podem depender da atmosfera de tratamento, se é uma mistura gasosa, se é apenas um gás, se é ar atmosférico, enfim, do gás que nós estamos injetando no sistema, do tempo de exposição e da temperatura atingida também. O objetivo geral do trabalho é produzir e tratar plasma em membranas compostas por poliestireno expandido reciclado, a fim de utilizá-las futuramente em filtrações gasosas. Os objetivos específicos são caracterizar a superfície das membranas, definir o melhor processo de tratamento a plasma e aumentar a resistência mecânica do poliestireno expandido. As membranas foram produzidas após a recuperação do poliestireno expandido dentro do laboratório de Química da Unisul, onde elas foram solubilizadas e após levou-se as mesmas até o laboratório de Física, onde colocou-se na estufa e deixamos evaporar o solvente na temperatura de 80 graus. Observando pelo orifício da câmera, pode-se ver o plasma interagindo com a membrana. E caso não esteja sendo gerado plasma e a gente erga aquela câmera, a gente pode observar que tem um sistema que é como se fosse uma panelinha, onde a gente posiciona a membrana e por cima colocamos uma redinha, só para que quando é feito vácuo, ela não se movimente e não saia do local. E para o tratamento, a gente escolheu variar a atmosfera, que foi utilizada de 100% nitrogênio e 75% nitrogênio e 25% hidrogênio, pelos tempos de 10, 30 e 60 minutos. Os ensaios realizados nas amostras tratadas e na amostra sem tratamento foi a microscopia de força atômica e a determinação das propriedades de tração conforme a ISO 527-3. Através da análise de microscopia de força atômica, pôde-se perceber que as amostras piloto, as quais não possuíam nenhum tipo de tratamento, elas tinham uma superfície muito mais irregular e com muito mais poros, e que com os tratamentos a nossa superfície ela ficou muito mais regular e com poros muito menores. A partir da análise de microscopia de força atômica, então gerou-se o percentual de rugosidade dessas amostras, onde consideramos as amostras sem tratamento, ou seja, as nossas pilotos, como elas estavam muito mais rugosas, como representando uma superfície 100% rugosa, e a partir disso a gente graficou
a rugosidade das nossas outras amostras que foram tratadas. O que a gente consegue perceber é que, independente do tratamento, nos 10 primeiros minutos, nós temos uma queda muito significativa da rugosidade e que, conforme o tempo vai passando, a rugosidade vai aumentando para ambos os nossos tratamentos de tempo e ambas as nossas atmosferas. Sendo que quando tem hidrogênio, a rugosidade inicialmente diminui menos e ela também aumenta mais com o passar do tempo. O ensaio de tração, ele é o ensaio mais utilizado para caracterizar mecanicamente os polímeros. E esse ensaio consiste na aplicação de uma carga uniaxial crescente à amostra, e ao mesmo tempo que essa carga ela é aplicada, as medidas das variações vão sendo anotadas. Então, a gente pode depois pegar essas medidas e gerar gráficos de tensão versus deformação para as nossas amostras. O que é possível observar logo de cara é que, independente do tratamento que foi utilizado, tanto do tempo quanto da atmosfera, as amostras tratadas, elas possuem todas uma resistência à tensão e deformação muito maior do que o que pode ser observado na nossa amostra piloto, que é essa linha preta aqui. E a presença de hidrogênio faz com que a deformação suportada pelas membranas seja maior. Então, a gente pode observar que, onde tem presença de hidrogênio na nossa atmosfera mista, a deformação alcançada pela membrana, tratada por 10 minutos, é muito maior do que tratada por 30, por 20, ou então tratada com uma atmosfera somente de nitrogênio. E que nessa atmosfera, onde tem-se apenas nitrogênio, a tensão suportada foi muito maior, batendo aqui em torno de 43, 42 megapascais, o que não acontece na nossa atmosfera mista, onde nós temos um tratamento misto. As considerações finais são que os resultados obtidos com a produção das membranas mostram que existe potencial para utilizar o isopor nos processos de separação por membrana, uma vez que conseguimos demonstrar a possibilidade da modificação superficial e da melhoria na resistência mecânica. E isso é muito importante quando está se trabalhando com um processo de separação por membrana, porque normalmente o que faz ocorrer a separação é justamente o diferencial de pressão que se tem de um lado da membrana e de outro. Então, se ela não tiver uma boa resistência mecânica, se ela não for capaz de suportar essa pressão e sofrer um pouquinho de deformação, ela pode romper e comprometer assim todo o processo de filtração que está sendo feito. E assim torna basicamente esse processo ineficiente e teria que refazer tudo de novo porque a membrana rompeu. E a atmosfera composta por 100% de hidrogênio, que teve o menor tempo de tratamento, que era 10 minutos, foi a amostra que demonstrou o melhor resultado na melhora das características físicas, uma vez que apresentou menor rugosidade e maior resistência à tração e deformação. Nós tivemos alguns outros tratamentos, sim, que foram capazes de demonstrar uma resistência à tração muito superior, ou então uma rugosidade muito menor. Mas se nós formos considerar os três aspectos, como menor rugosidade e melhor resistência tanto à tração quanto à deformação, é essa amostra que ganha essa corrida, que é onde a gente consegue ver então o melhor desempenho. E para trabalhos futuros, sugere-se a realização de análises químicas para que seja possível compreender melhor as mudanças químicas ocasionadas no polímero com a utilização do tratamento a plasma. Gostaria de agradecer pela atenção e vou deixar aqui o meu contato e o contato da minha orientadora disponíveis caso alguém tenha algum questionamento ou queira entrar em contato para saber mais sobre o nosso projeto. Muito obrigada a todos!